Graça e paz, meu irmão. Quero fazer uma pergunta a você nesse momento. Como que anda a sua memória? Mas eu não quero saber simplesmente se você está se lembrando bem das coisas, se você não esqueceu onde está a chave da sua casa hoje. Mas eu quero te perguntar, como anda a sua memória quanto aos fatos de Deus, quanto aos eventos de Deus, quanto aos atos de Deus na sua vida? Eu creio que nós precisamos sempre trazer isso à memória. Já lá em Lamentações, vai nos dizer o profeta que trago à memória tudo que me pode dar esperança. O apóstolo Paulo, convivendo um pouquinho de uma forma muito complicada dentro de uma prisão, mas o seu coração não estava preso, ele ficou sabendo que um dos seus discípulos, o Timóteo, estava passando por um momento difícil. Um momento em que, pelo visto, até mesmo ele colocou em dúvida o próprio chamado dele. Tanto é que Paulo vai falar assim: Timóteo, você precisa reavivar o dom de Deus que há em você. Mas Paulo, quando vai falar com Timóteo, numa carta que ele escreve a ele, Paulo começa a mostrar a importância do que era Timóteo se lembrar de tudo quanto Deus havia feito na vida dele. Isso Paulo fala na segunda carta de Paulo, que ele escreve para o Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz assim: por isso dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Paulo se recordava de tudo quanto Timóteo já havia vivido. Eu quero que você pense nesse momento o quanto Deus já investiu na sua vida, todas as coisas boas que Ele construiu desde o dia em que você nasceu. E eu quero começar que você se lembre dos seus antepassados. Você só está aqui hoje, você só está neste momento alguém que confia em Deus, porque lá atrás o Senhor levantou pessoas que pudessem ser um testemunho vivo. Eu com frequência acabo atendendo pessoas, às vezes, que vêm procurar fazer um casamento aqui no nosso templo, na igreja de Curitiba, um templo muito bonito, um templo histórico, e as pessoas entram e falam assim: isso me traz grandes recordações, porque o casamento da minha mãe foi feito aqui, porque o meu avô ajudou a construir. E muitas vezes é triste, porque simplesmente está na recordação de algo. Paulo, ele chama a atenção de Timóteo para o seguinte: Timóteo, eu quero que você comece se lembrando que você teve uma avó, e não apenas uma avó, mas você teve uma mãe, que eram pessoas em que se percebia uma profunda fé, que percebia-se um profundo, uma consagração àquilo que Deus queria fazer na vida delas e através da vida delas. E pessoas que tinham uma fé tão pura, que Paulo vai dizer assim: percebia-se nelas uma fé sem fingimento. Eu creio que nós temos que nos lembrar que tudo aquilo que construímos os nossos antepassados, os nossos pais, nos trazendo à igreja, nos mostrando a palavra, para que nós nos lembremos que nós não estamos sozinhos. Nós achamos que talvez sejamos os únicos no momento que vivemos. Não. Pessoas estiveram semeando nas nossas vidas desde o passado. Mas Paulo não apenas chama a atenção de Timóteo para com a questão dos seus antepassados, da sua avó, da sua mãe, mas Paulo também fala assim: Timóteo, eu convivi com você em tempos em que eu via na sua vida uma fé tremenda, em que eu via uma fé sem fingimento, em um momento em que você era tocado por Deus, em que você percebia a mão de Deus, inclusive nos momentos em que lágrimas corriam dos seus olhos por perceber ou ver aquilo que estava acontecendo. Por isso, Paulo vai dizer o seguinte: olha, Timóteo, lembrando de tudo isso, por isso é que eu quero lembrar você que você reavive o dom de Deus que há em você. Deus tem algo para a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido hoje. Talvez muitas pessoas não consigam olhar para trás e perceber as mãos de Deus. Ou mesmo quando vive um problema, parece que ele é tão grande que nós não conseguimos perceber que Deus, ele tem infinitas bênçãos que, trazidas de trás, aquele problema que está diante de mim se parece tão pequeno, porque Deus já resolveu tantos outros maiores. Mas eu quero recordar você que, mais do que tudo, algo que era real, era a presença constante de Deus em todos os momentos da vida de Timóteo. Desde o momento com a sua avó, com a sua mãe, mas também no início seu do ministério.
aonde demonstra o cuidado de Deus para com a vida dele. Não sei se você está entristecido hoje, não sei se você só tem pensado nas dificuldades que você tem enfrentado na pandemia, ou naquilo que você tem perdido, mas eu quero que você traga à memória tudo quanto Deus já fez na sua vida, tanto na sua família, quanto na sua história. E é por isso que eu queria orar por você nesse momento, que o Senhor esteja trazendo acalento ao seu coração, mas também abençoando a sua memória, para que você traga à lembrança tudo aquilo que de verdade pode te trazer esperança. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer-te, porque creio que o Senhor é o Deus da história. O Senhor é o Deus que nos conhece antes que fôssemos formados no ventre materno, e Tu conheces o nosso hoje, como também o Senhor conhece o nosso amanhã. Por isso, Pai, queremos declarar que não seremos engolidos por aquilo que não entendemos, mas o Senhor é aquele que estará sempre conosco nessa caminhada. Mesmo quando não conheçamos o futuro, nós sabemos que Ele é seguro, porque o Senhor é aquele que não apenas caminha conosco, mas segura na nossa mão e, se necessário for, nos carrega no colo. Pai amado, grato te somos, porque o Senhor está conosco em cada dia da nossa história. Em o nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.